Irmão, tenha total liberdade de dar glória aqui nessa noite, exaltar o nome do Senhor Jesus. A casa é dele, o louvor é para ele, a palavra que vai ser ministrada também é dele. Glória a Deus. Todos acharam a mensagem do Senhor? Diz amém, Jesus? Todos acharam mesmo? Diz glórias a Deus? Então vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 2. E dizia a eles: grande é, e em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Versículo de número 3. Ide, eis que vós mando como cordeiros no meio dos lobos. Agora o versículo de número 19. Glória a Deus. Eis que vós lhe dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitam os escorpiões, alegrei-vos antes, porque por estarem os vossos nomes escritos no céu. Estende a tua mão para o céu e peça para o Senhor falar com você através desta palavra. Glória a Deus. E começa a cantar comigo assim, ó. Fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas do... Mais alto, é para ele. Fala, Deus. Peça para ele assim, ó. Fala, Deus. Sim, alegro, atento ao teu mandar. Mais uma vez, bem alto assim, ó. Fala. Peça para ele. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala. Sim, alegro, atento ao teu mandar. Senhor, aqui está essa tua palavra, Pai querido. Venha falando primeiramente comigo aqui nesta noite, e depois fala com a tua igreja, Pai querido. Fale em cada coração que necessita de ouvir a tua voz aqui nesta noite, que necessita de ouvir, Pai querido, esta palavra. Fala no nosso meio, Pai querido. Opera em cada coração que está sedento de ouvir a tua voz. Opera no nosso meio cada vez mais. Trabalha com poder e com autoridade, Jesus. Derrama no teu Espírito Santo sobre o nosso meio e opera cada vez mais em nossas vidas. Amém. Tome o seu assento em reverência à palavra do Senhor Jesus e exalte ele com as palmas. Podemos ver aqui no versículo de número 2, no qual o título do texto é a missão dos 70 discípulos. E do capítulo de número 2, Jesus ele envia os seus profetas, os seus servos, para irem e pregarem, irem ao campo missionário e levarem a palavra do Senhor Jesus, porque vidas necessitavam de ouvir a voz dos profetas. Jesus já havia pregado, mas agora era a hora dos seus discípulos, dos seus profetas que ele ungiu e levantou para levarem a palavra. E aqui diz no versículo de número 2 que a seara ela é grande, mas ela necessita de mais ceifeiros, ela necessita de obreiros, ela necessita de verdadeiros, de corajosos, ela necessita aquele que se coloca na presença de Deus e faz a vontade dele de todo o vosso coração, que prega a palavra com amor, que envia a palavra dele aos 4 cantos dessa terra, entre os continentes. Glória a Deus. Deus necessita, e ele é onde Jesus ele preparou em oração,
consagração e jejum os seus discípulos para levarem a palavra ao campo missionário, na qual vidas necessitavam de ouvir a voz do Senhor e a voz dos seus servos. Mas eles tinham que buscar o poder, tinha que buscar a autoridade, tinha que buscar dele o discernimento para irem. Porque no campo missionário você vai enfrentar várias lutas. No campo missionário a luta dobra para o obreiro, ela dobra para o servo dele que se coloca na presença. Porque estar na presença de Deus não é de qualquer jeito, é estar em santidade, é estar em obediência e vigilância, em reverência ao Senhor, viver na vontade dele. Também vemos aqui que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai-vos ao Senhor, clamai a ele, orai, para que ele possa enviar você, meu irmão, e você, a minha irmã, para pregar a palavra. Buscar a ele com mais fervoração, buscar a ele com mais autoridade, buscar a Deus com sabedoria, saber buscar a ele, pedir para ele: Senhor, eu quero discernimento dos teus dons, Senhor, eu quero autoridade, Senhor, eu quero saber, Pai querido, manejar a espada da tua palavra para pregar a vidas que necessitam de te ouvir, Senhor. E também vimos aqui que eles tinham que, primeiramente, antes de irem e pregar a palavra do Senhor, eles tinham que se preparar em oração, consagração. Porque o campo missionário, você tem que estar revestido do poder. Deus necessita de obreiros que se colocam na presença dele como ele quer, que não vive um pouco no mundo, um pouco na igreja, mas que vive no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Que segue os mandamentos, que obedece os mandamentos do Senhor, que vive uma vida de santidade, uma vida de obediência, de reverência ao Senhor. Ele requer de nós, ele requer de mim, ele requer de você, como ele também requeria dos discípulos, que buscasse ao Senhor, que clamasse a ele, pedisse: Senhor, eu quero autoridade, eu quero sabedoria, eu quero unção, eu quero saber pregar a tua palavra, Senhor. Eu quero saber, ó Pai querido, a manejar a espada do evangelho. Eu quero saber, ó Pai querido, a andar nos caminhos do Senhor Jesus em santidade, em obediência. Eu quero aprender, Senhor, a andar na tua presença, pregar a tua palavra, Pai querido, porque eu sei que o Senhor necessita e requer de mim um querer na tua presença. Aleluia. Então os discípulos oraram e eles mesmos reconheceram que realmente a seara, ela é grande. Os campos estão brancos, necessitando de profetas verdadeiros. Necessitando. O campo é enorme, mas precisa de corajosos, precisa de verdadeiros, precisa de valorosos, precisa de profetas que se colocam na vontade do Senhor em buscar a Ele em mais fervoração, buscar a Ele em santidade. Ele quer lhe usar, mas Ele também quer um sim da tua parte. Ele também quer uma decisão tua, quer que você rogue a Ele em oração, em clamor, e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, eu sou teu servo, sou teu instrumento, Pai, me usa como queres, papai. E Deus, Ele quer enviar profetas. Ele não queria enviar só os vasos dele, os discípulos. Ele queria enviar no geral profetas verdadeiros, porque Ele quer levantar. Ele tem levantado esta geração, tem levantado jovens no meio de muitos que não querem buscar o Senhor Jesus, porque hoje em dia é difícil um jovem que se coloca no centro da vontade do Senhor. É difícil jovens que buscam o Senhor com fervoração. Hoje em dia os jovens estão na igreja por causa da Rebeca ou por causa do Isaac. Isso é uma grande verdade. Não querem buscar ao Senhor pelo que Ele pode oferecer, pelo que Ele pode abençoar. Não querem viver no centro da vontade dEle. Só querem coisas do mundo, querem influenciar a igreja a viver no mundo. Querem trazer o pecado para dentro da igreja e achar que o pastor ou a pastora vai passar a mão nele.
Mas Ele está levantando jovens com autoridade e cheios do Espírito Santo para fazer a diferença neste mundo afora, aonde jovens não querem saber de viver os mandamentos do Senhor. Ele está levantando jovens cheios, está levantando servos, servas, homens e mulheres para pregar a palavra, para irem aos campos e pregarem em busca das almas que necessitam de ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. E os próprios discípulos oraram, porque eles mesmos reconheciam que a seara necessitava de verdadeiros, necessitava de corajosos, necessitava de valorosos. E Deus necessita de você, meu irmão. Deus necessita que você, Ele quer um sim da tua parte. Ele quer te usar, Ele quer cumprir a promessa que Ele mesmo determinou na tua vida. Mas tem que ter um querer da tua parte. Tem que ter um sim de você, dizer: Senhor, eis-me aqui, fala porque o teu servo vos ouve. Como Samuel disse, Samuel não estava entendendo a voz do Senhor. Ele chamou Samuel uma vez, Samuel não entendeu, pensou que era Eli, o sacerdote Eli. Chamou outra vez, também não entendeu. Mas Ele quer que você busque. Ele requer mais oração, que você rogue a Ele: Senhor, eu quero saber entender a tua voz. Eu quero saber entender quando o Senhor quer falar comigo. Não só, Pai querido, na tua casa, mas eu quero que o Senhor fale comigo, Pai querido, a todo instante. Senhor, eu não quero ser enganado pelos falsos profetas. Eu quero saber andar na tua presença, Pai querido, andar em santidade, em obediência. Menos eu for exortado: Senhor, eu não quero carregar a minha cruz, ó Pai querido, reclamando. A gente tem que aprender que na seara, que nos campos missionários, em nenhum momento quando Deus me chamou, em nenhum momento quando Deus te chamou, Ele falou: pode pregar, vai ser de boa. Pode cantar, que não vai ter prova. Pode adorar, que não vai ter dificuldade. Em nenhum momento Ele te entregou um dom. Ele me entregou um dom. Ele falou: vai ser moleza, só faz. Em nenhum momento Ele disse isso, nem para mim e nem para os seus discípulos. Ele falou: vocês vão ter que enfrentar, não é o seu irmão, mas é com as ciladas do inimigo. Nós temos que estar revestidos do poder para poder resistir quando o inimigo vem, poder estar na presença do Senhor como Ele quer. Não andar brincando na presença do Senhor, porque Ele requer de mim, e não só de mim. Ele requer da pastora Marlene, do irmão Jonas, de mim. Ele requer mais oração, que nós se entregue a Ele de todo o nosso coração, que vive no centro da vontade do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como diz aqui, do versículo de número 3: Ide, eis que vós mando como cordeiros no meio de lobos. Como assim, irmão João? O que significa os lobos e os cordeiros? Em outros casos, os cordeiros, aqui Deus está dizendo, aqui na palavra, que Ele vai enviar cordeiros. Nem sempre, meu irmão, nem sempre, minha irmã, você vai estar em um ambiente que todo mundo te aceita. E nem sempre você vai estar em um lugar onde eles querem ouvir a verdade. Mas a verdade, a palavra do Senhor, ela deve ser pregada, doa quem doer. Nem Jesus agradou a todo mundo. Não é eu que vou ser obrigado a agradar aquele que não quer obedecer à voz do Senhor, aquele que não quer saber da verdade, porque a palavra do Senhor, ela é reta, a palavra do Senhor é pura, é eficaz, ela não entorta, ela não enferruja, ela não é elástica, ela não envelhece. É essa aqui mesmo, ela é verdadeira. Por mais que doa em mim, por mais que às vezes eu sou exortado, por mais que às vezes eu sou disciplinado, não só pelo meu Deus, mas também pela a minha pastora, pelo meu pastor. Por mais que seja disciplinado, por mais que às vezes eu ganhe uns puxão de orelha, eu vou aprender que o evangelho, que a cruz não se deve carregar de qualquer jeito. A cruz nós temos que aprender a carregar ela sozinha. Temos que aprender a suportar calado.
Porque se formos ver naquela cruz, Jesus foi humilhado e não reclamou. Foi açoitado e não reclamou. Cuspiram na cara dele, deram vinagre para ele beber e ele não reclamou. E por isso mesmo ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Hoje em dia, no dia em que estamos vivendo, não pode olhar de cara feia para o vosso irmão que já quer pular nele. Mas ele está levantando homens e mulheres que se colocam na presença dele, que se coloca como ele quer. Ele quer lhe usar, ele quer fazer de você um instrumento vivo nas mãos dele, mas se coloca no centro da vontade dele. Ele quer te usar no meio de lobos. Lobos são aqueles que não vivem uma vida de santidade, que se comportam como ovelhas, mas são lobos. Pode até ter um comportamento aqui na igreja, pode cantar bonito, pode ser bilionário, mas se não ter uma vida de oração, se não ter uma vida no altar do Senhor, o inimigo vem com tudo e derruba. Mas ele tá colocando cordeiros do Senhor no meio de lobos para fazer a diferença, para falar do amor dele, pregar com autoridade, pregar com sabedoria, pregar com entendimento. Ele está colocando jovens, você meu irmão, você minha irmã, para falar com autoridade e fazer a diferença. Não importa se vão te criticar, não importa se vão te humilhar. Nessa caminhada nem sempre você vai encontrar, no campo missionário, nem sempre você vai encontrar pessoas que gostam de você. Nós temos que aprender a carregar a nossa cruz. Fecha o teu olho e medite nessa palavra. Nós temos que aprender a carregar a nossa cruz sem murmurar. Nós temos que aprender a carregar a nossa cruz, a cruz do Evangelho de Deus, sem reclamar. Mesmo quando estamos chorando, mesmo quando estamos prestes a desanimar, a graça do Senhor, ela te sustenta dia após dia. Não é por isso que eu irei desanimar, porque quem me sustenta é Ele. Não importa se vão falar de você ou não, meu irmão. Aprenda a aguentar calado. Mas irmão João, ela me humilhou. Irmão João, ela me criticou, eu passei vergonha. Na frente de todo mundo eu fui humilhado, eu fui desprezado. Ela me feriu com palavras, ele me feriu com palavras. Mas temos que aprender a conviver com as marcas da cruz, as marcas do Evangelho, porque Ele só vai levantar os verdadeiros. Ele tem visto as cicatrizes, mas Ele tem deixado cicatrizes em nós, para demonstrar que não se entreguemos, que não se dobremos, não se coloquemos diante o inimigo, mas enfrentemos com toda a sabedoria e autoridade na presença do Senhor Jesus. Temos que aprender a aguentar calado. Temos que aprender a andar na presença do Senhor Jesus com obediência, igual os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Em nenhum momento Deus falou para os 3 jovens que quando eles fossem para a Babilônia, em nenhum momento Ele falou que seria fácil, que seria moleza. Em nenhum momento Ele também disse para Daniel que seria fácil, que ele não ia parar dentro de uma cova de leões. Mas Ele falou para Daniel buscar ao Senhor com mais fervororação. Ora Deus, temos que aprender a conviver com as cicatrizes. Temos que aprender a conviver com as marcas da guerra, porque é com ela que Deus vai nos sustentar, é com ela que Deus vai nos dar força, é com ela que Deus vai nos estruturar cada vez mais, para que quando nós vier pregar a palavra do Senhor, nós vamos estar cheio da graça, cheio do poder, cheio da autoridade que vem do céu, que vem do Senhor. E Ele necessita de mim e de você. Ele necessita de corajosos como Gideão. E em um momento, quando Deus escolheu Gideão, e no momento Ele falou que ele teria que lutar no exército com os 33 mil. O exército diminuiu, foi para 10 mil. De 10 mil foi para 3 mil. E de 3 mil foi para 300. Como pode um exército de 300
contra o seu exército oposto, que era mais do que o triplo, 100 e poucos mil soldados. Mas mesmo assim, Deus deu autoridade a Gideão: vá e faça o que eu te mando, vá e faça, cumpra com a minha vontade. Aqui também diz no versículo de número 3 ainda, e Deus quer colocar jovens aqui, irmãos e irmãs, no meio de lobos. Lobos são aqueles que vivem uma vida de pecado, são aqueles que não vivem na presença do Senhor, mas Ele quer levantar jovens cheios do Espírito Santo, quer levantar vasos na presença dEle, cheios, para fazer a diferença no meio dos lobos, que tentam colocar a corrupção dentro dos templos, tentam colocar a iniquidade dentro da igreja. Mas quando a igreja vive em oração, quando tem profetas verdadeiros, a vitória é de uma igreja que clama, que busca e que exalta o Senhor de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Ele quer levantar você, meu irmão. Ele quer levantar você, meu irmão, para fazer a diferença. Nós, a igreja, deve andar na contramão do mundo. Como assim, irmão João? Enquanto muitos estão querendo buscar só bens materiais, a igreja, eu, você, deve buscar a Deus pela salvação das almas. Deve buscar a Deus por autoridade para enviar profetas a almas que nunca sequer ouviram falar da palavra do Senhor Jesus. Ele necessita da minha ajuda. Ele necessita que você se entregue na presença dEle. Por mais que você já esteja ciente que nessa caminhada, por mais que você esteja ciente, mesmo que Ele te chamou nesta batalha, por mais que você esteja ciente que nesta batalha você vai ter que aguentar críticas, aguentar pessoas falando mal de você, aguentar calado, seguir o exemplo de Jesus. Hoje em dia é difícil. Nem todos, né, irmãos? Nem todos. Hoje em dia é difícil. Aquele irmão que aguenta calado, aquele irmão que resiste às afrontas, às críticas, mesmo sendo humilhado. Temos que aprender a aguentar as críticas, a aguentar sermos humilhados, porque é através das marcas da guerra, é através dessas críticas que Deus vai nos fortalecer, vai nos capacitar para que nós venha a ser, para que nós venha estar estruturado na presença dEle, não de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas Ele quer levantar aquele que resiste às afrontas, aquele que busca o Senhor mesmo quando estão na bonança. Temos que aprender a não só buscar o Senhor quando estamos na vitória, mas aprender a buscar o Senhor, porque sempre quando faz dias assim, quando nós não passamos pelo vento, é algo tem de errado na nossa vida. Nós temos que aprender a não só como Jesus, mas temos que seguir o exemplo dele, a carregar as marcas da cruz, a aprender a conviver com os espinhos, mesmo quando estão machucando, mesmo quando nós quer parar. A graça, o poder do Senhor, ele se renova na nossa fraqueza dia após dia. Glória a Jesus. E Ele quer enviar você, meu irmão, você, minha irmã, a este campo missionário. Ele quer te encher de poder, Ele quer te encher da graça, da autoridade do Senhor. Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer te encher de poder, para que quando você vai ao campo missionário, você venha estar revestido do poder do Senhor, sabendo manejar a espada dele com sabedoria, com autoridade. Vimos aqui também o versículo de número 19. Eis que vós lhe dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus, ele quer te encher de poder, de autoridade, para que você possa pisar em escorpiões, para que você possa resistir às críticas. Nada vos fará dano algum. Mas não é eu achar que só porque Deus me guarda,
eu posso viver tipo de qualquer jeito. Deus me perdoa. Temos que conviver, buscar a Ele, para daí Ele nos dar autoridade para nós pisar em escorpiões e serpentes. Nós temos que andar na vontade do Senhor, para que toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Se você estiver cheio da presença, cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção de Deus, cheio do Espírito Santo, nada vos fará dano algum, porque você está guardado, tu está protegido, você está blindado, você está na presença do Senhor como Ele quer. Aleluia. Nada vos fará dano algum, mas não é de qualquer jeito. Eu tenho que estar na presença do Senhor, cheio da graça dEle, cheio do Espírito Santo, buscar a Ele com mais fervororação, buscar a Ele. Senhor, fortaleça a minha vida, Pai da glória, que eu venha aprender, Pai querido, a conviver com as marcas da cruz, para que eu venha vencer o inimigo, Pai querido, vencer aqueles que me criticam, aqueles que não gostam de mim. Perdoa eles, como o Senhor Jesus também perdoou. Perdoar mesmo quando nós somos criticados, porque nessa caminhada eu não vou ter que pedir ajuda para o nosso irmão Jonas, para a irmã Marlene. Na caminhada evangelística eu tenho que aprender a carregar a minha cruz sem reclamar. Mesmo quando a espada atravessa o meu peito, eu tenho que aprender a conviver com ela. Eu tenho que aprender a conviver com as marcas da cruz, aprender a conviver com as marcas de batalha, aprender a suportar calado e não ficar demonstrando perto dos outros. Eu tô na prova, eu tô na luta, isso, aquilo. Temos que aprender a suportar calado, a não ficar demonstrando a nossa fraqueza para as pessoas, mas sim demonstrar que somos fortes e cheios do Espírito Santo. Aleluia. Nada vos fará dano algum, se eu estiver na presença do Senhor, se eu estiver vivendo o querer e a vontade dEle. Nada mesmo fará dano algum na minha vida e na tua vida. Mas busca o Senhor com mais fervororação, meu irmão. Busca Ele, peça para Ele te usar, porque Ele quer te fazer você uma diferença no meio dos lobos, no meio daqueles que são do mundo, que não querem viver uma vida no altar do Senhor, querem viver uma vida de engano, trocam uma igreja para viver lá fora, trocam viver na presença do Senhor para ter sequer uma noite de prazer. Não querem viver na vontade do Senhor, mas Ele necessita de corajosos, Ele necessita de valorosos. Ele está levantando jovens, Ele está levantando vasos na presença dEle, que se coloca, jovens cheios do Espírito Santo, cheio do poder, que se colocam no centro da vontade do Senhor, que mesmo quando estão na luta, na prova, aprende a conviver com as cicatrizes, porque é com elas que Deus vai te exaltar. Deus sara a ferida, mas Ele deixa pelo menos a cicatriz. Informa que você não se entregou, que você não se dobrou, que você não se calou perante o inimigo, mas que você fez a vontade do Senhor, mesmo sabendo que seria criticado. A palavra do Senhor, os caminhos do Senhor, o campo missionário, Ele quer levantar vasos cheios, valorosos na presença dEle, como foi no caso com os 70 discípulos. Cada um Ele enviou a um país, a um continente, mas Ele disse: rogai a mim primeiramente, buscai ao Senhor, busca força, busca autoridade, busca sabedoria, busca entendimento, busca de mim o reino do céu, primeiramente o meu reino, e todas as vossas coisas vos serão acrescentadas. E Ele requer mais de mim, de você, meu irmão. Ele quer lhe usar, que você faça diferença no meio daqueles que não querem buscar o Senhor, que querem viver no mundo, que zombam de nós. Mas a igreja, como eu mesmo disse, e como diz a palavra do Senhor, deve andar na contramão do mundo, deve andar nos caminhos da verdade, da palavra, a aprender a carregar a cruz sem murmurar, sem reclamar e sem demonstrar fraqueza, mas sim aguentarmos as lutas e as críticas e as provas. Aqui também o versículo, e para finalizar a palavra, o versículo de número 20. Mas não vos alegrei, porque
se vós sujeitam os escorpiões, alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. O que vai me salvar, o que vai te salvar, irmão, não é o meu dom, não é o teu dom, não é dom que salva, não é só porque canta bem que traz avivamento para a igreja. Deus quer usar os que não são, os que acham que não são, para confundir aqueles que pensam, que acham que são, só porque canta bem, só porque prega bem, só porque tem teologia. Deus quer usar vasos na casa dele para fazer a diferença. Aqueles que pensam que são, diz eu sou. Lembrando, o homem não é nada, o homem é pó, o homem não tem nada. Quem tem é o Senhor. O homem não sabe, quem sabe é o Senhor. Quem nos sustenta a cada dia é o Senhor. Aleluia. Temos que ser sujeito aos espinhos, a aguentar, mesmo quando estamos enfrentando lutas, mesmo quando todos os nossos irmãos estão alegres, a igreja inteira está adorando e você por dentro está destruído, está sangrando. Mas temos que aprender a, mesmo quando estamos na prova, no desânimo, sangrando por dentro, mesmo quando a ferida está aberta, sangrando, mesmo quando estamos com vontade de chorar, temos que aprender a ficar calado. Não que você não pode chorar, meu irmão, chora, porque quem chora para Deus tem resposta. Mas aprenda a não ficar demonstrando fraqueza para as outras pessoas. Aprenda a viver na presença do Senhor. Aprenda a conviver com as marcas, porque Ele quer te usar e te levar a lugares onde você nunca colocou a planta dos seus pés. Ele necessita e Ele quer te usar para que você leve a palavra do Senhor pelos 5 continentes. Ele quer te usar e fazer de você uma tocha viva nas mãos dele. Aleluia. Ele necessita de vasos, porque a seara ela é grande, mas Ele necessita de corajosos, de ceifeiros corajosos, verdadeiros, valorosos, cheios da presença do Senhor Jesus, que prega a palavra do Senhor e vive através do querer e da vontade do Senhor. Ele necessita, porque os campos estão brancos, mas precisa de mais ceifeiros e obreiros. Precisa de mim, precisa de você, meu irmão. Então medite aqui nesta noite e veja como está a tua vida na presença do Senhor. E vê se você tem que buscar com mais fervororação a andar em santidade, em obediência. Pedir, Senhor, usa-me, Senhor. Eu quero ser uma diferença, eu quero ser diferente, Pai. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero apenas que o Senhor me usa na tua casa, me usa para pregar a tua palavra para a minha família. E Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, e me ensina a cada vez mais, ó Pai da glória, a carregar a minha cruz sem reclamar. Às vezes é tão difícil, tu vê todo mundo sorrindo, mas você está passando por aquela luta. Você não suporta mais, você está sangrando e chorando por dentro, mas você vê o teu irmão rindo, a tua irmã rindo, você está disfarçar com um sorriso, mas por dentro você está destruído, necessitando de uma palavra. Glória a Deus. São essas palavras a qual o Senhor tem colocado no meu coração, e aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo continue falando, e as palmas que louvam o Senhor Jesus. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Estarei passando a palavra do Senhor Jesus para o nosso irmão Mairo, e logo após será passando para a irmã Marlene, chamar pelos dons do Espírito Santo. Estenda a tua mão para o altar. Estenda a tua mão e peça para Ele o que você veio em busca aqui nesta noite. Peça para Ele